Olá, mulher de valor, seja bem-vinda hoje ao meu canal, o canal para fortalecer o seu casamento. Eu me chamo Tirzá Miranda. Neste vídeo, nós iremos falar sobre a dificuldade da oração. Estamos liberando uma palavra de fé, de encorajamento, para logo a seguir você estar ouvindo os vídeos sobre a oração, do perdão no casamento. Todas essas ministrações são baseadas no livro da Storney Martin, Poder da Oração no Casamento. Se você tem gostado desse canal, deixa seu like, inscreve-se aí embaixo nesse botãozinho vermelho, clica no sininho que você estará sendo avisado de todas as nossas publicações. Quarto motivo de oração: dificuldade de perdoar. O tempo passa, as palavras, a falta de comunicação, o endurecimento do coração, os anos vão se passando e tantas coisas vão acontecendo. E quando você tenta perdoar, parece que o rancor persiste. Você de repente se dá conta que você não perdoou. E isso é muito normal acontecer quando aqueles acontecimentos do dia a dia vão se tornando bem frequentes na vida do casamento. Pode ser que um rancor persista no coração. E nós precisamos perdoar muitas vezes o marido pelo mesmo erro. Com o passar do ano, são inúmeros os perdões pelos mesmos motivos. E o que isso faz? Faz o perdão se tornar mais difícil. Ofensas acumuladas, elas vão formando camadas de necessidade de perdão. O perdão, ele precisa ser diário, ele precisa ser contínuo. Eu não conheço lugar para que o perdão seja mais forte e contínuo do que dentro do casamento. O casamento é o nosso mestrado, doutorado, PhD em perdão. O perdão, ele não vai tornar o nosso marido uma pessoa certa, não vai mudar as atitudes do marido. É isso que nós precisamos entender. O perdão, ele nos torna livre. O perdão que eu dou ao meu marido é para mim mesma. Eu preciso pedir a Deus que mostre quais são os rancores mais profundos que existem dentro do nosso coração e que nós precisamos perdoar. Eu tenho convivido com mulheres que têm camadas de falta de perdão profundíssimas. Colossenses 3,13 fala que nós temos que suportar uns aos outros. E isso é suportar ao marido. A falta de perdão, ela assassina, ela mata o casamento. A falta de perdão, ela mata a saúde, ela mata a alegria e ela nos impede de caminhar com Deus. Observe a sua jornada e a sua caminhada. Como que está a sua alegria, como que está a sua saúde, como que está a sua caminhada com Deus. Porque a falta de perdão, ela nos impede de avançar. A gente acostuma tanto com a falta de perdão que às vezes nem percebe que está presa em laços invisíveis de rancor. E por mais que se tente sair do lugar, fica patinando. Você já viu um caminhão, um carro patinando na lama? Ele anda, queima combustível e ele não sai do lugar. Quando nós estamos emocionalmente devastadas por causa das palavras, das atitudes do cônjuge, das coisas que ele nos fez, nos torna quase impossível perdoar. Quando aquilo é do dia a dia. Então o que acontece? A amargura e o rancor criam raízes profundas, que elas precisam de uma intervenção de Deus para perdoar. Eu conheço uma mulher que é tão sério o caso dela, que ela reconhece. Mas eu vejo a profundidade dela. Ela diz, eu preciso perdoar, eu vou perdoar. Então nós precisamos perdoar. A melhor maneira de melhorarmos assim, de cultivarmos o nosso casamento é nos tornarmos
uma mulher perdoadora. Nós precisamos tomar a decisão de sermos mulheres perdoadoras. Eu tomei essa decisão. Não é que no dia a dia não aconteçam fatos na minha vida que não me atrapalhem, mas eu tomei uma decisão. Porque enquanto nós não tomamos essa decisão de sermos mulheres perdoadoras, nós ficamos 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana e nós nos enchemos de decepção, de mágoa e de ira. E eu quero te dizer uma coisa, minha amada, quando você tomar essa decisão de ser uma mulher perdoadora, você vai passar por provas. Você vai passar por circunstâncias que vão te provar e te testar. Eu quero te dizer uma coisa, que toda pessoa irada e que ela tem uma certa crueldade no coração dela, ela teve alguém que foi violento na vida dela. Um tio, ou ela sofreu uma tragédia, ela sofreu uma grande perda, e aí ela maltrata a pessoa que ama depois no dia a dia. Então, nós precisamos ser pessoas perdoadoras. A pessoa que não perdoa, ela tem um espírito de vingança. Você tem um desejo de vingar, você tem um desejo de ver o seu marido sofrer ou acontecer alguma coisa com ele. Se você tem esse desejo dentro de você, saiba, você tem uma raiz de falta de perdão. Eu acho tão interessante pensarmos que Deus ama o nosso marido exatamente igual ele nos ama. Eu quero falar 7 verdades acerca da misericórdia. Primeiro, a misericórdia de Deus é grande. Assim como ela nos alcança, ela vai alcançar o nosso marido. Quando temos a misericórdia, a semelhança da misericórdia de Deus, nós encontramos vida. Nós só encontraremos vida quando tivermos essa misericórdia, a semelhança da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é abundante. A nossa misericórdia deve ser abundante também. A misericórdia de Deus cobre as preocupações. Quando nós não somos misericordiosos, nós não recebemos a misericórdia de Deus. Quando nós não exercemos a misericórdia com o nosso marido, Deus não é misericordioso conosco. E uma coisa interessante, a misericórdia de Deus não tem fim. Então você, minha amada, que precisa perdoar, quero te dizer que o perdão abre porta para a bênção na sua vida. O perdão abre caminho para você ser perdoada. Olha o que diz a oração do Pai Nosso. O perdão nos faz prosseguir, nos faz esquecer. Não nos faz esquecer porque nós não ficamos com a nossa memória abalada. Mas o perdão nos faz prosseguir. O perdão nos torna bondosas, compassivas. O perdão nos torna semelhante a Cristo. Será que nós não passamos por tantas circunstâncias para nos tornarmos parecidos com Jesus? Alguém perdoador que ama. Quando nós perdoamos, nós encontramos paz. E nós ficamos livres de toda raiz de amargura. Nós precisamos ser mulheres perdoadoras. E nós vamos logo a seguir estar orando por esta força do perdão no casamento. Que o Senhor nos proteja contra a falta de perdão. Que o Senhor nos transforme e que o Senhor transforme nosso marido. Um grande abraço e uma excelente oração para você. Deus te abençoe.